Amém? Aleluia. Obrigado. Amém, irmãos. A paz do Senhor a todos. Que Deus possa falar ao seu coração, porque nós estamos aqui para ouvir Ele, né? Nosso desejo e a vontade do nosso coração é ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Eu tenho certeza que você já se sentiu abraçado pela palavra de Deus, por tudo que Ele já falou, porque Ele ministrou nesse lugar. Ao término nós teremos o ofertório ainda, os louvores estão preparados, mas eu queria dividir com os irmãos essa palavra e, se Deus me der graça, gostaria que seu coração hoje fosse alcançado por ela. O texto que nós vamos ler é um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Confesso que eu ouvi essa palavra de um pastor e ele me ligou para falar dessa mensagem e ele disse: depois de que eu terminei a mensagem, pastor Adriano, eu fiquei pensando em como seria você pregando ela. Eu falei: ah, é? Então agora ele vai ver, né? E ela é uma palavra muito importante para as nossas vidas, mas não só para as nossas vidas. Ela é muito importante para todo aquele que confessa o nome de Jesus. O versículo 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Vamos repetir? Amém. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém. Quem conheceu? Mas nós temos a mente. A pergunta desse pastor é: temos mesmo? Você já parou para pensar nisso? Pode sentar, por favor. A maior dificuldade da humanidade é compreender o que passa na mente do outro. O marido, quando briga com a esposa, às vezes ela briga de tantas maneiras com ele que ele fica pensando: meu Deus, o que está passando na cabeça dessa mulher? Eu não consigo entender. Um filho, adolescente, às vezes a gente começa a conversar com o filho por causa de um problema e a gente não consegue entender o que passa na cabeça dele, porque é muito difícil você conseguir entender algo que está na mente do outro. Às vezes, você conversa com um colega no trabalho e você fica se perguntando: meu Deus do céu, o que passa na mente desse indivíduo para fazer um negócio desse? Quando a gente vê casos na nossa sociedade de uma mãe que pega um filho e coloca na lata de lixo, ou joga no córrego, ou a gente fica dizendo: meu Deus do céu, o que passou na cabeça de uma mãe dessa? Irmão, se a gente não consegue entender a mente de pessoas normais, vai, por favor, não fique bravo e dizer assim: mas uma mãe que fez isso não é uma pessoa normal. Não. Provavelmente não, mas a gente não consegue entender a mente do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa. A gente às vezes não consegue entender a mente. Às vezes tem pessoas que falam com a gente que eu falo: entendi a cabeça desse cara, o que ele queria? Não é assim, não? Mas o versículo diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que pudesse instruí-lo? A resposta é: ninguém. Ninguém instruiu a mente do Senhor. Ninguém chegou para Deus e falou: não, faz assim, ó, eu acho que a terra está muito redonda, vamos dar uma achatadinha assim. Ninguém instruiu. Enquanto ele pintava o céu, não tinha mulher lá para falar assim: não, põe um pouquinho mais de azul ali assim. Ó.
Não tem a participação de ninguém para quando o sol está se pondo e aquele alaranjado toma conta do céu e as minhas filhas ficam, ai pai, que coisa linda o sol. Ninguém deu dica para ele disso. Mas o que me surpreende aqui é, mas nós, esse tá tremendo, não tá? É o som? Tá microfonia, não? Tá dando microfonia? Ah, melhorou. Mas nós temos a mente. Ah, eu fico perdido. Temos mesmo? Será que a gente tem a mente de Cristo? Irmãos, eu não estou falando ter a mente da Solange. Eu não estou falando ter a mente do pastor Adriano. Eu não estou falando ter a mente da Sofia. Eu estou falando ter a mente de Cristo. Para a gente entender isso, eu quero explicar primeiro que assim, o que é a mente e o que é que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo aqui não está falando da capacidade que eu e você teríamos de conhecer o que passa na cabeça de Deus. Não, não é assim. A mente que ele está falando aqui não é exatamente eu sei o que Deus está pensando agora. Ele está pensando agora em destruir o mundo. Não é isso. Eu sei o que a Sofia está pensando agora. Ela está pensando, onde é que o pastor quer chegar com essa palavra? Não, isso não é. A ideia, na verdade, aqui é compreender a consciência. É compreender o que se passa na consciência. Qual é a consciência de Cristo? E quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo assim, mas nós temos a consciência de Cristo. Sabe quando você fala para o seu filho, você não tem consciência, não? Você chuta um cachorro na rua, você não tem consciência, não? Quando eu vejo reportagens de que cristãos fazem preconceito com gente que tem opção sexual que a gente não concorda, eu fico pensando, não tem consciência. Um cara desse não é crente, não é possível. Ele não deve ler a mesma Bíblia que eu. Ele não deve ser alcançado pelo mesmo Espírito que me alcançou, porque isso não tem consciência. Porque quem é crente não faz maldade com uma pessoa dessa, independente da escolha dele. Porque essa pessoa tem um pai, tem uma mãe, é neto de alguém, ele precisaria ter consciência disso. Irmãos, eu não tenho dúvida de que quando a gente entende que a mente de Cristo é a consciência cristã evangélica, a gente então percebe que, por exemplo, nós podemos ter. Você pode ter a mente de Cristo. Você tem o direito. Deus te deu esta bênção. Deus deu a graça poderosa, maravilhosa, de nos dar a oportunidade de termos a mente de Cristo. Mas a pergunta continua ainda ecoando na minha cabeça. Você tem a mente de Cristo? E a pergunta, então, eu vou tentar formular ela melhor. Eu diria assim, você tem realmente uma consciência cristã evangélica? Porque quem tem a mente de Cristo tem uma consciência cristã evangélica. Tem um som de fundo aqui, né? Sabe o que eu acho? Eu preciso te entregar meu celular. Eu estou descobrindo toda vez que eu encosto perto, é meu celular, Gustavo. Não é você que não sabe mexer na mesa. Viu? Eu tenho consciência cristã evangélica. Eu não sou aquele pastor que fica falando, esse pessoal da mesa está querendo me derrubar. Deve ser o diabo, não é possível. Não, o diabo está furioso. Irmão, isso aí não é o diabo, é falha técnica mesmo. É um celular perto de outro equipamento que às vezes dá isso. Aí fica expulsando o diabo, irmão. Joga o celular para o presbítero. No chão não, para o presbítero. Quando eu entendo então, vou tentar ser didático. Quando eu entendo então que a mente de Cristo... Espera aí, então é esse lugar, não é possível. Não é mais meu celular. Quando eu entendo que a mente de Cristo, ela é a consciência cristã evangélica,
Aí eu preciso então agora me perguntar, eu tenho esse negócio aí que você está falando, pastor? O que é uma consciência cristã evangélica? Como que eu adquiro ela? E como eu disse, o pastor Celso, que é o pastor que me mandou a mensagem, ficou comigo no telefone e me mandou a pregação para eu assistir. Quando eu tenho essa consciência, quando eu tenho essa capacidade de ter a consciência cristã evangélica, a pergunta que eu devo fazer é: o que é ela? Como que eu identifico ela? Eu descobri, junto com ele, de que quem tem a consciência cristã evangélica, ele tem um olhar bíblico das coisas. Ele não tem um olhar comum. Ele tem um olhar bíblico espiritual. Não é religioso espiritual, porque tem muita gente que é muito religioso. E às vezes tem tudo quer espiritualizar. Não. Ele tem um olhar bíblico. Ele tem ele lê o mundo com uma ótica bíblica. Ele usa uma lente bíblica para ler o mundo. Ele começa a olhar para o mundo e ver as coisas do mundo, e ele começa a olhar para aquele mundo de uma maneira bíblica. E isso é muito importante. Se você não consegue fazer isso, eu preciso te contar uma notícia. Você não tem uma mente cristã evangélica. E para você também, provavelmente, não tem a mente de Cristo. Porque se você não consegue olhar para o mundo e ler o mundo de uma perspectiva bíblica, é esse lugar. Você não tem a mente de Cristo. E a sua consciência não é uma consciência cristã evangélica. E pastor, por que tem que ser cristã evangélica? Por que não pode ser só cristã? Porque o que Cristo nos deixou, irmãos, foi o Evangelho. E se você continuar lendo os textos atrás, você vai ver que Paulo está falando do Evangelho. Ele não veio a nós com sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e poder. É do Evangelho que ele está falando. Esse é o Evangelho de Deus. Esse é o poder do Evangelho de Deus. Eu preciso entender algumas coisas aqui, se eu quiser. E eu quero hoje, se Deus me permitir, te ajudar a ter uma mente cristã evangélica. Você precisa disso. Eu preciso disso. Isso é bênção para a minha vida. Isso é fundamental para a minha vida. Isso é uma necessidade que eu preciso. E eu talvez não saiba que eu tinha. Um exemplo que eu dou de uma pessoa que não tem uma mente cristã evangélica é porque ela lê o mundo. Vou dar um exemplo simples, vou tentar ficar com o exemplo do pastor Celso. A pessoa pergunta para mim assim: quantos anos você está junto com a sua mulher? A resposta que eu dou é: eu estou casado com ela, não vou falar porque eu vou errar o número. Né? Há 19 anos. É isso não? É. Mas a maioria de nós, as pessoas costumam responder assim: eu estou junto a... Irmãos, eu não consigo entender isso. Isso não é uma mente cristã evangélica. Nós não estamos juntos. Nós estamos casados. Casamento não é estar junto. Casamento é muito mais que isso. E às vezes as pessoas resumem, começam a usar... E por que a gente fala que está junto? Porque o mundo fala que está junto. E a gente começa a fazer as coisas conforme o mundo fala. A gente começa a ser influenciado pelas coisas do mundo. E aí a gente vai falando como o mundo fala. Eu não consigo ter uma mente evangélica se eu acho, por exemplo, que todas as coisas do mundo são normais. Eu vejo as atrocidades. É o lugar, né? Deve ser o lugar, não é possível. Eu acho
que todas as coisas do mundo são normais, que todas... Eu vou ficar para cá, tá, irmãos? Vou mudar o púlpito para cá semana que vem. Que todas as coisas do mundo são normais, eu me relaciono com o mundo normal, como se o mundo fosse realmente o lugar que Deus quer que eu esteja. Irmãos, Jesus veio para nos salvar deste mundo. Se eu tenho uma consciência cristã evangélica, eu preciso entender que eu estou nesse mundo apenas como um peregrino, como alguém que está atravessando um deserto. O mundo para nós representa exatamente a travessia do deserto. Eu não posso me apegar. Eu não posso me apaixonar. E eu não estou dizendo que você não possa gostar da viagem, irmão. Você pode até gostar da viagem, a vida pode ser boa, a viagem pode ser boa. Mas eu preciso ter consciência de que Deus quer me tirar do mundo para morar no céu. Porque todo aquele que ama o mundo e as coisas que o mundo há, o amor do Pai não está? Ora, se eu tenho uma consciência cristã evangélica, eu não consigo fazer um negócio desse. Então, quem briga a ponto de ofender outra pessoa, a ponto de ser agressivo, por causa de, vou usar o exemplo da nossa atualidade, por causa de partido político, como nós tivemos aí agora, dentro de uma igreja, um irmão deu um tiro no outro. Eu fico pensando de casa, não é possível que um homem desse tenha consciência cristã evangélica. É dentro da igreja. Se eu não tenho capacidade de falar da minha preferência, e o outro irmão não vai ficar com raiva de mim, ou não vai inflamar como se fosse... Eu não tenho consciência cristã evangélica. Eu preciso tomar cuidado com isso. Mas normalmente, a gente não tem consciência cristã evangélica porque a gente não busca ter ela. Porque consciência evangélica, irmãos, vem até nós. Ela vem até nós e eu quero encerrar essa pregação falando um pouquinho sobre como se forma a consciência cristã evangélica dentro de nós. A primeira coisa, você precisa saber. A gente forma a nossa consciência evangélica através dos nossos pensamentos. Provérbios diz, como assim pensas, assim és. Irmãos, nós somos o que nós pensamos. Não se escandalize com isso, eu também não estou filosofando. É que assim, aquilo que você gasta muito tempo pensando, inclusive até eu acho que do devocional hoje de manhã que eu vi isso. Aquilo que você pensa muito, aquilo que você gasta tempo pensando, você acaba se tornando aquilo. Porque aquilo que você gasta tempo pensando forma seu caráter, forma sua consciência. Por isso nós vamos ver o apóstolo Paulo falando em Filipenses capítulo 2, versículos 8. Capítulo 4, versículo 8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é decente, tudo que é de boa fama, nisso, bora. Você acha que o apóstolo Paulo está preocupado com o quê? Que você fique pensando apenas mal do teu irmão? Não, meus, porque a quantidade de tempo que você gasta pensando, imagine, a pergunta hoje do devocional era essa. Se você fosse resumir os pensamentos da sua semana hoje, a maioria foram bons ou foram maus? Você passou a maior parte do seu tempo essa semana pensando em coisas puras, santas, agradáveis? Ou talvez você passou a maior parte do tempo pensando mal? Aquela vizinha mocreia, não sei o quê. Ah, aquele amigo que não sei o quê. Ah, eu não vou para aquele lugar porque lá só tem gente isso aqui. Ah, mas olha, eu estou indo a pulso. E a semana foi pensando em coisas. Como é que você tem ocupado a sua mente? Seus pensamentos formarão a sua consciência. Mas se os seus pensamentos não são iluminados pela palavra, se os seus pensamentos não são como esses, de Filipenses 4:8, não são orientados por ele, isso vai formar a consciência que você tem. E quando você
pensa apenas malignidade, quando você fica sujeito a... Eu vou falar exemplos aqui que a gente fica sujeito, e eu não estou... A gente fica... o Instagram, a música que você gosta de ouvir, você só escuta música que, não sei o quê, fala de sexo, maldade, vocês ficam o tempo inteiro em conversas com esse tipo de coisa. Ora, a palavra afirma que as más conversações corrompem os bons costumes. E por que corrompe os bons costumes? Porque ela afeta a sua consciência. Nós vamos sendo tomados por uma consciência mundana e vamos automaticamente impedindo que a consciência cristã evangélica ou a consciência ou a mente de Cristo tenha influência conosco. Por quê? Nós gastamos tempo pensando naquilo que não devemos. Estamos sempre pensando mal, e eu não estou falando, irmãos, que infelizmente, hoje a gente, quando se relaciona com as pessoas, tem que estar sempre com o pé atrás. Não estou te aconselhando a ser o tipo de pessoa que abre o coração para todo mundo, ou dá oportunidade para todo mundo. Não, irmãos, tenha zelo, tenha cuidado, tenha bom senso. Mas não pense só mal. Gasta o tempo inteiro pensando mal. Eu vi a irmã Solange aqui dizendo, quase, irmãos, eu fico pensando de lá, Deus falava no meu coração enquanto eu ouvia ela falando aqui, lá da salinha, dizer assim, quais foram os pensamentos que ficavam dizendo para ela? Não vai, eu não sei se vai ser bom, eu não sei se vai ser aquilo. Irmãos, se ela deixa esses pensamentos vencerem ela, eram bons os pensamentos? Primeiro eu já posso dizer que não eram. Porque os pensamentos que te afastam do ambiente onde a pregação do evangelho vai ser anunciada, eles não eram bons. Se os pensamentos que estão fazendo você ficar duvidando se você vai ouvir a palavra de Deus ou não, se você está em casa num domingo desse, os irmãos que nos assistem, você ficou com aquele negócio de, não sei se eu vou para o culto, não sei se eu assisto online, não sei, irmãos, você não veio, os seus pensamentos venceu, a sua mente não é a de Cristo, você infelizmente foi vencido pelas mentes do seu coração, pela sua consciência e não pela consciência cristã evangélica, você não expôs ela. Filipe falava agora há pouco da nossa consciência pura, para quando for fazer culto, mas o versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus, ele fala para que a gente possa congregar, não abandone o hábito de congregar como alguns outros. E por que as pessoas abandonam o hábito de congregar? Porque elas passam tempo pensando e o mundo vai dizendo para elas assim, congregar para quê? Você pode ouvir a palavra da internet, você vai ser alimentado do mesmo jeito. Para que está lá? Ei, querido, deixa eu te contar uma coisa. A gente é sarado quando a unidade. Lembra do Salmo 133? O Senhor ordena ali a sua bênção. Ali o Senhor ordena a sua bênção. É como óleo precioso que desce pela cabeça. Olha, é um corpo que recebe o óleo. Ele não jogou no pé, não. Ele joga na cabeça porque ele sabe que aquele óleo vai descendo e vai alcançando toda. Mas isso não acontece conosco porque nós não temos, às vezes, uma consciência cristã evangélica. Ela não foi formada dentro de nós. A consciência cristã evangélica ela é formada também, irmão, sabe pelo quê? Pelos nossos sentimentos. E nós precisamos tomar cuidado com os sentimentos que nós temos. É mais uma das preocupações do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Por quê? Porque aquelas pessoas talvez precisassem renovar o seu entendimento, a sua mente. Ela precisava talvez mudar o jeito de pensar e mudar o jeito de sentir, para que a mente de Cristo pudesse ser instalada na cabeça deles. Pum! Agora o Ricardo tem a mente de Cristo. Paulo está tentando instalar a mente de Cristo na igreja de Filipe. Então os filipenses precisam agora receber a mente de Cristo. E Paulo está dizendo, para que isso aconteça, vocês precisam se ocupar com pensamentos que agradem a Deus. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto. Pronto, agora eu quero dizer outra coisa para vocês. Vocês precisam ter um sentimento também diferente. Quais são os sentimentos? Nossos sentimentos interferem na consciência que nós temos, irmãos. A nossa consciência da vida, a nossa consciência cristã evangélica, ela é formada baseada no pensamento, nos sentimentos que nós carregamos dentro de nós. Se você carrega ódio, rancor, ausência de perdão, vontade de matar só, e não é brincadeira não, a gente tem isso, não é não? Não é só eu que tive vontade de matar os outros. Às vezes eu me sinto tão pecador perto de vocês.
A ideia que a gente tem é que eu posso sentir. Não, eu posso sentir, pastor. O que eu não posso é fazer. Quem disse isso para você? Se você pensa assim, sua consciência não é cristã e não é evangélica. Porque o apóstolo Paulo, em Filipenses ainda, capítulo 2, versículo 5, diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele explica, que sentimento é esse? Que não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, tomando a forma de homem, e sendo levado à morte. Que morte? Morte de cruz. Pastor, não dá. Eu não quero essa consciência, não. Porque para ter essa consciência, eu preciso ter esse sentimento de me humilhar. Ah, sai para lá, pastor. Eu sou para cima. Irmãos, não tem nada a ver com a sua autoestima, sua baixa estima ou baixa autoestima. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com um sentimento de você ter aprendido de Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês vão ver, irmãos, que Cristo era manso e humilde de coração, mas em nenhum momento ele deixou de afirmar que ele era o Filho de Deus. Eu sou o que sou. Antes de Abraão eu sou. Vocês acham que vocês podem alcançar salvação em Moisés? Antes de Moisés eu sou. Estava sendo metido? Não. Humilde, manso. Mansidão e humildade na Bíblia não é uma consciência deplorável, desgraçada, que vai dizendo que você não vale nada, você é um lixo. Não, não é isso não. Eu sou filho de Deus. Nós cantamos no retiro, acho que foi um hino assim, não foi? Eu falar que eu sou filho de Deus, né? Eu sou filho de Deus, e essa coisa de eu sou filho de Deus não é para eu me sentir melhor do que o meu irmão Ângelo. Essa coisa de eu sou filho de Deus é a graça me fez filho de Deus. Eu não sou digno, eu sou pecador, como disse aqui o Gabriel, como qualquer um de nós, mas eu sou filho de Deus e isso é maravilhoso. Isso é uma consciência cristã evangélica. Isso é a mente de Cristo sendo instalada sobre nós. É Cristo sendo a mente sobre a sua mente. É a consciência de Cristo revestindo a sua consciência. É a mente de Cristo achando lugar na sua mente, sendo a sua mente, para que você possa olhar para o mundo como Cristo olharia. Para que você possa perceber o mundo como Cristo percebia. Para que quando alguém te fizesse mal, você não tivesse só vontade de matar ele, você pudesse olhar para ele e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa pessoa não tem a mente de Cristo, ela tem a mente do diabo, por isso ela faz isso. Por isso ela me persegue na escola, por isso ela... Irmãos, é muito preocupante. Se nós não temos a mente de Cristo, nós estamos correndo um risco sério de ficarmos à mercê da nossa própria consciência. Por isso eu preciso que o seu coração e o meu coração hoje deseje isso profundamente. Senhor, eu quero isso que o pastor Adriano está falando. Eu quero ter essa mente cristã evangélica, que é a mente de Cristo, essa consciência cristã evangélica, que é a mente de Cristo. Eu quero ela sobre a minha vida. Eu quero que ela influencie, Senhor, tudo que há em mim. E para isso, Senhor Deus, se é necessário fazer o que Ele está falando, mudar o jeito de pensar, mudar os sentimentos, eu quero buscar isso para mim, pastor. A mente de Cristo chegará até nós, ou a consciência cristã evangélica se conduz até nós através da santificação, irmãos. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Ora, se não vai ver a Deus, acha que vai ter a mente dele? Se sem santificação você não consegue nem olhar para Ele, muitos não vão conseguir nem olhar para Ele, porque naquele dia diz a palavra que todo joelho e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Mas deixa eu te adiantar um spoiler do fim dos tempos, rapidinho.
Muitos já vão cair de joelho, não vai ter tempo nem de olhar para Ele. A glória dele não vai autorizar que você olhe. Você vai sentir uma pressão sobrenatural naquele dia, tão profunda, que os seus joelhos se dobrarão. Você não conseguirá levantar os olhos para olhar para Ele. Você só conseguirá dizer: Santo é o Senhor, digno é o Senhor, Jesus é o Senhor. Mas isso não significa que essas pessoas que estão fazendo isso são salvas. Quanto poderão vê-lo face a face são aqueles que foram salvos por Ele, que receberam a mente dEle. E isso, irmãos, eu preciso. Mas para isso, para terminar, eu preciso explicar para você como você consegue a santificação. Como você acha que você consegue a santificação? Pela palavra. São duas coisinhas, irmã Maria, que a gente gosta, você gosta. Oração e palavra. É muito simples. Mas existe um problema. Toda oração e toda palavra santifica? Por que, pastor Adriano? Aí quem é bom nisso, eu devia estar chamando ele para pregar aqui. Aí eu falo: agora explica você, que você é bom nesse negócio. Por quê? Porque, irmãos, segundo o pastor Celso, se não houver em mim intensidade, se não houver em mim voluntariedade, interesse, não adianta só ler. Vou usar um exemplo dele. O professor de escola dominical, quando pega a revistinha para ler, para dar aula, ou se estuda para dar aula, ele está lendo a Bíblia para dar aula no domingo. Ele está lendo a revista. Ele está sendo santificado? A resposta é não. Quando eu estou ali lendo a palavra para poder ministrar para você, quando eu estou pedindo para Deus um versículo, estou alegremente chorando às vezes, lendo alguns versículos, dizendo: esse versículo quando Deus está... Eu estou sendo santificado? Não. Escandalizei você, não? Não. Porque não há interesse mesmo, assim, não há... a intenção não é a minha santificação. Eu estou santificando vocês. Quando eu estou pregando aqui essa palavra santifica vocês. Mas para eu ser santificado, eu preciso ter um tempo com Deus. A oração é outra, foi outro momento. Foi em outro momento que eu peguei para me santificar. É quando eu estava atrás de buscar santidade para a minha vida. Porque essa santificação, ela tinha a ver com intimidade, com profundidade, com momento com Deus, com um momento onde eu estava lendo a palavra para ser alimentado, não para alimentar alguém. Ah, pastor, mas de vez em quando eu estou lendo lá a minha leitura anual. Irmãos, não tem a ver com competição bíblica. Como ele bem disse, não tem a ver com competição bíblica. Não, eu não estou falando que você deve parar, então, pastor, agora eu vou parar de ler a Bíblia todo ano, que nem a gente fazia. Não, não é para isso. Mas o que eu estou dizendo é que assim, quando você faz com voluntariedade, quando você faz com intencionalidade, a intenção sua é ter um contato com o Pai, a intenção sua é ter um momento com você e Deus, a intenção sua é ler aquele versículo para que Deus possa falar ao teu coração pela pessoa do Espírito Santo. Naquela leitura você é santificado. Quando você está fazendo isso para um serviço, vão à santificação, você está num momento de preparação. Porque a minha intenção naquela hora é me preparar para servir. Então agora, por exemplo, vós estáis sendo limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Vocês estão sendo lavados por essa palavra que eu estou ministrando agora. É que a gente não enxerga, irmãos. Mas se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, por um segundo, nós veríamos como que águas passando por nós.
e afastando de nossas vidas toda sujeira, enquanto o pastor vai falando, enquanto a boca se abre, águas são abertas, são portas de Deus, e você vai sendo lavado, e Ele vai limpando, porque essa palavra tem o poder de nos santificar. Quando nós oramos aqui, essa oração que eu faço tem o poder de nos santificar, de vos santificar. Mas como é que eu sou santificado? Na minha intencionalidade, na minha voluntariedade, no meu momento à parte, ou na nossa linguagem atual, no meu devocional, porque eu quero estar com Deus. É naquele momento que eu sou alcançado pela palavra. Um professor de escola dominical que estuda a Bíblia 10, 20 vezes, não é mais santo do que quem leu metade da Bíblia. Porque eu posso ler a Bíblia 20 e poucas vezes, como eu já li, e nem por isso eu sou santo. E você ler a Bíblia às vezes metade, uma parte dela, e estar mais santificado porque você leu procurando Deus na Bíblia, procurando trazer Deus para a sua vida, procurando viver com Deus dentro de você, procurando que Deus manifestasse dentro de você o verdadeiro poder dele. Quando você faz isso com intencionalidade e com voluntariedade, quando você de livre, espontânea vontade, quando você com desejo do profundo do seu coração, vai para a Bíblia, não apenas, eu não estou fazendo uma crítica aqui, não apenas para cumprir uma leitura obrigatória do grupo que a gente está fazendo, mas porque você quer ter contato com Deus. Você é santificado. E a consciência cristã chega até você. Aí a graça de Deus se revela a você. Quando nós fazemos isso, a consciência de Deus, a consciência cristã evangélica, ela é instalada sobre a minha mente. Ela é instalada no meu coração. E eu preciso hoje dizer isso para você. Deus quer alcançar o seu coração com essa mente. Deus quer alcançar a sua vida. Deus nos deu isso através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, não essa frase mundana, popular aí, tal assim, ai, toma posse, não. Mas nós temos que nos apropriarmos desta mente para que ela possa influenciar toda a nossa vida. Todo o nosso casamento, todas as nossas relações, toda a maneira que nós vivemos, todo o jeito que pensamos, a maneira que nós trabalhamos, que compramos, que vendemos, tudo em nós será influenciado por essa consciência cristã. Porque a mente de Deus, a maneira como nós amamos o nosso filho, a maneira como nós amamos os nossos netos, a maneira como nós nos dedicamos ao nosso marido, a maneira como nós dedicamos à nossa esposa, tudo isso passa pela consciência cristã evangélica que é instalada em nós pela santificação, pelos pensamentos renovados, pelos sentimentos transformados, pela glória de Deus que se revela em nós, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso, irmãos, é maravilhoso. Eu preciso desejar isso. E tem mais. Eu preciso buscar isso. Só para terminar, vamos ler Romanos 12, 2? Romanos 12, 2 é um versículo que a gente conhece de cor. Mesmo sem conseguir abrir, às vezes a gente já sabe dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha que interessante. Para aí, vocês são muito interesseiros. Vocês já querem experimentar as coisas boas. Intencionalidade. Por que eu preciso ter a renovação do meu entendimento? Eu gosto do apóstolo Paulo porque ele nos promove, assim, vai ficar ofensivo, mas parece que a gente é atraído porque a gente vê um benefício. Então, assim, a gente vê, qual que é o benefício? Experimentar a boa, perfeita, agradável, vontade. Que coisa, irmãos. Eu quero experimentar a vontade de Deus. Mas antes disso eu preciso do quê? Não tem problema, o Evangelho não se incomoda que você se aproxime dele e diz. Deus não se incomoda se você chega para ele e fala assim: oh Deus, eu estou interessado nesse negócio aí.
Gostei desse negócio que o pastor Adriano está falando de mente, consciência cristã evangélica. Eu quero isso para a minha vida, pastor. Esse negócio parece que faz a gente ser feliz. Esse negócio parece que é bom para nós. Parece, Sofia, que quando você tem a mente cristã evangélica, você tem um monte de coisa para fazer e você não fica desesperado, você não tem crise de ansiedade. É uma cura para nós, se a mente de Cristo está sobre você, ela salva você da ansiedade. Porque a sua mente fica confortável. Mas lógico, precisa haver em você uma renovação de entendimento. E o que é renovação de entendimento? É assim, quando você renova os móveis da sua casa, a sua intenção é que sua casa fique mais feia? Não? Às vezes é. Tem um povo com mau gosto aí, né? Tem um pessoalzinho com mau gosto. Tem gente que tem dinheiro e tem mau gosto, irmão. Então, assim, não é questão de pobre só, não. É mau gosto mesmo. Mas quando eu renovo a minha casa, por exemplo, a minha intenção é que ela fique melhor. Irmãos, quando Deus fala que nós precisamos renovar o nosso entendimento, é necessário que a gente faça uma substituição de conhecimento aqui. Para isso eu preciso ir atrás. De que conhecimento eu preciso ir atrás? Jesus é o conhecimento que resolve. Jesus é o conhecimento que resolve o problema da minha vida. Eu preciso, olha o versículo, não sede conformados com este mundo, ou seja, não aceite o que esse mundo oferece. Você não nasceu para ser como esse mundo diz. Você não é o que esse mundo diz. Não vai no embalo, não sabe qual é o problema? O mundo está dizendo para nós que ser crente é esse negocinho de ser gospel que a gente vê aí. Ser crente não é ser gospel. Ser crente é ser filho de Deus. Ser crente é ser um homem e uma mulher nascido de novo, cuja sua estrutura foi sendo transformada, e ele foi crescendo e mudando à medida de estatura do varão perfeito, e Deus foi trabalhando nele, e ele foi crescendo, e Deus foi sendo forjado nele, Cristo foi formado nele. Mas tudo começou pela renovação. Veja, se eu não vivo a renovação do entendimento, eu dificilmente vou experimentar a transformação. Por que muitos de nós não somos transformados? Por que muitos de nós não somos transformados? Porque nós não experimentamos a renovação do entendimento. Sabe, irmãos, eu queria muito que ocorresse em nosso meio, dos nossos jovens e adolescentes, fossem perseguidos na escola. Perseguidos pelo quê, pastor? Porque tem um comportamento diferente daqueles dos outros. E não estou falando de você não ter amizade, você se isolar, você se achar melhor que os outros. Eu estou falando de que os nossos cristãos, os nossos jovens e adolescentes, tivessem uma mente diferenciada, a ponto de dizer naquela rodinha, não, obrigado, querido, disso aí eu não participo não. Por que não, amigo? A minha vibe é outra, isso não chega, não alcança meu coração. Minha consciência não aceita esse tipo de coisa. Mas o que nós vemos é uma amizade muito próxima. Por que às vezes é tão próxima? Porque a consciência dos dois, do jovem do mundo e do jovem da igreja, é quase a mesma. Eles dividem até a mesma playlist às vezes. E pasmem, os jovens cristãos, quando estão ouvindo a playlist do amigo do mundo, não pulam a música, eles ficam confortáveis com aquela música. Quando eu estou assistindo um videozinho e começa um trecho horrível de uma música horrível, o que eu faço? Eu já fico esperando aquele botãozinho pular, que eu já vou ficar apertando 10 vezes para pular. A gente às vezes não tem isso. Eu não estou falando de doutrina, estou falando de transformação de entendimento, irmãos. Nós não seremos transformados se nós não renovamos o nosso entendimento. Mas sede transformados pela renovação do vosso. Isso tem a ver com a nossa mente, com a mente cristã evangélica, com a consciência cristã evangélica que produz em nós a mente de Cristo, ou que reflete a mente de Cristo em nós. Nós não temos isso.
Nós precisamos disso. Aí sim, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, é muito bom. Eu gosto muito da vontade de Deus. Porque às vezes ela não é a minha, mas ela sempre é boa. Ainda que no momento não pareça, mas ela é sempre boa. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê a graça. Meu desejo do meu coração nessa noite é que Deus te dê essa mente. Minha sincera intenção nessa noite como pastor e como pregador e ouvindo o pastor Celso ministrar essa palavra é que você saia daqui hoje dizendo assim: Senhor, eu quero essa mente na minha vida. Ou que você olhe para você mesmo e diga assim: pastor, não é falar para mim não. Então assim, olhar para você mesmo e dizer: não estou nesse negócio não. Não estou não. Eu estou precisando disso aí. Irmãos, isso é bom para a sua vida. Isso aqui é semente de vida. Essa palavra, ela é uma semente que germina vida dentro de você. Se a sua mente e o seu coração for alcançado com essa palavra, irmãos, daqui a um tempo a sua mente será nova, será a mente de Cristo. E se a sua mente for a mente de Cristo, você olhará para esse mundo com mais desapego. Tem gente que quando a gente fala assim, Jesus voltar hoje, tá bom para você? Ele fala assim, isso quer dizer morrer? Então não. Tem receio da morte. Jesus quer renovar a nossa mente. Eu quero te propor isso. Eu gostaria que você hoje pensasse nisso. E eu quero orar por você por causa disso. Amém? Nós vamos cantar os 2 louvores. Quero convidar o grupo de louvor, que eles vão vir se preparar aqui já. No primeiro louvor que você preparou a oferta, fique à vontade, dízimo, amém? Mas eu gostaria que você, enquanto eles vêm para cá, fique em pé, por favor, um minutinho. Enquanto eles se preparam. Mesmo eles, enquanto estão andando, estão indo se preparar, eu quero orar também por eles. Senhor amado Pai, nessa hora, eu quero junto com teus servos te pedir que o Senhor traga sobre nós a mente de Cristo. Senhor, se ter a mente de Cristo é um benefício da graça, eu quero a mente de Cristo, Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, quem é que pode conhecer a mente ou os pensamentos de Deus? Mas ele está afirmando que nós temos a mente de Cristo. Isso significa, Senhor, que ainda que nós não tenhamos ela, praticamente, ela está disponível para nós. E hoje, Senhor, eu quero ela sobre a minha vida, Pai. A consciência cristã, evangélica que eu anunciei aqui hoje, Senhor, eu não quero só falar ela para os meus irmãos, eu quero te pedir, Senhor Deus, venha com ela sobre nós, muda o nosso sentimento, muda, Senhor Deus, os nossos pensamentos, Senhor Deus, santifica a nossa vida pela leitura, pela oração da palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, traz sobre o teu povo, Senhor, a sua mente. Santifica, Senhor. Eu sei, Senhor, que nós somos limpos pela palavra que é pregada. Mas, Senhor, nos ajuda em casa, buscarmos a santificação com intencionalidade, com voluntariedade. Coloca em nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos a buscar a palavra. Senhor, tira de nós, Senhor Deus, aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que quando nós sentimos um desejo de ler a Bíblia, ou que nós sentimos um desejo de orar, de repente vem um pensamento, vem, Senhor Deus, um sentimento dizendo, faz isso depois você faz isso. Senhor, tira isso de nós, porque essas coisas estão vindo sobre nós para nos impedirmos de vivermos a santificação do Senhor sobre a nossa vida. E Deus, eu não quero ficar sem a tua santificação. Santifica, Senhor, a minha vida.
Santifica, Senhor. Santifica, Senhor, a tua igreja. Oh, aleluias. Oh, santo é o teu nome, Senhor. Quando essas coisas começarem a acontecer, de a gente querer, de repente, sentir um chamado de Deus para ler a Bíblia, para fazer um momento de oração, irmãos, quando você sentir isso, abrace isso. O Espírito Santo está te convidando a um momento de santificação, porque Ele quer implantar sobre você a mente de Cristo. Ele quer mudar o sentimento que está no seu coração. Quando você às vezes fala um palavrão e logo vem depois um sentimento de tristeza, o Espírito Santo está dizendo para você: isso não fica bom na sua boca, filho. Isso não fica bom na sua boca. Quando você faz algo que você sente uma tristeza, como se a sua alma tivesse sido machucada, é Deus dizendo para você: você precisa da minha consciência, porque quando você tiver a minha consciência, você não conseguirá mais falar palavrão, você não conseguirá mais falar mal, você conseguirá mais ter esse rancor, esta mágoa, este ódio, vão deixar o seu coração, e você será nova criatura. Deus, faz esta obra em nosso meio. Eu oro para que isso aconteça, Senhor, em nossas vidas. Faz isso na vida dos meus irmãos. Opera sobre eles. Renova o entendimento esta noite. Transforma as pessoas essa noite. Muda o nosso coração de pedra em coração de carne. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em nós os pensamentos. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto. Sejam esses os nossos pensamentos, que eles possam ser a maior ocupação do nosso dia. E quando vier pensamentos malignos, carnais, diabólicos, nós possamos dizer: seja repreendido em nome de Jesus. Eu rejeito esses pensamentos. Eu quero os pensamentos de Deus para a minha vida. Faz assim, Senhor. É por isso que eu oro nessa noite pelos meus irmãos que estão em casa, que estão assistindo. Visita cada lar, visita cada família agora, cada pessoa que vai ouvir esta palavra. Renova, Senhor Deus, põe a mente de Cristo, põe a consciência cristã evangélica sobre cada vida que está ouvindo. Faz isso, Senhor. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, irmãos.